trabalho que a gente tem em relação a isso, né? E aí, para finalizar, já colocando aqui as ferramentas de gestão de tarefas e aprovações, o que a gente fala, né? Algumas coisas teóricas a princípio, né? Primeiro, confiança igual consistência no tempo. E por que eu falo isso? Porque quanto menos confiança nos parceiros, mais cláusulas de contratos e maior o seu plano de execução BIM. Então, quanto mais confiança você tem, menos burocracia você precisa. Quando você não confia em ninguém, você não tem a menor noção de quem você está contratando, cara, você vai enfiar cláusula de contrato e você vai enfiar mais e mais páginas no seu plano de execução BIM. Então, isso é só um lembrete aqui nesse processo de aprovação. E aí, como eu falei, você pode criar, dentro das suas duas formas, você cria suas pastas com em desenvolvimento compartilhado e publicado, e aí, uma parte muito interessante é que não existe o botão aprovar. Você, quando move um arquivo de desenvolvimento para compartilhado, de compartilhado para publicado, isso está salvo. Então, você registra dentro das atividades do Connect quem fez o quê, quem acessou o quê, quem baixou o quê, quem modificou o quê. Então, você pode fazer o controle de aprovações movendo os arquivos de um lugar para o outro e rastreando quem fez todas as modificações dentro do seu projeto. O Connect ele é bem dedo duro nesse sentido, ele vai apontar o dedo, qualquer movimentação que tiver, qualquer alteração de informação, qualquer coisa que for feita, ele vai apontar e registrar. Então, essa é uma parte interessante da dinâmica de aprovação, que ele é mais dinâmico, você pode fazer isso movimentando arquivo, pelos releases que eu mostrei, e aí algumas coisas importantes, os rituais são importantes, mas cuidado, né, a dinâmica de trabalho mudou, a gente tem três perfis de profissionais, o perfil que é independente, ele quer trabalhar numa mesa, não quer ir para o escritório, o perfil que a gente chama de borboleta, que ele é colaboração, né, ele divide o tempo entre a mesa de trabalho, áreas comuns, sala de reunião, ele está no escritório, né? E a questão do nômade, que é a mobilidade, né? Ele está ali, ele senta em áreas comuns, ou um cliente, ou está viajando, não importa, né? Cada um está no seu processo de trabalho. E com essa dinâmica de trabalho mudando, as metodologias de trabalho também mudaram. Então, a gente coloca essa questão da burocracia, né, do mínimo da burocracia viável, né, que é entre ter o caos de não ter nenhum tipo de processo e ter a prisão da burocracia como um processo interessante dentro do processo de trabalho. Então, quando a gente fala isso, essas movimentações de trabalho, essas movimentações de arquivos, todo mundo tem que ter permissionamento, não é qualquer um que vai fazer isso, você pode limitar essas movimentações, mas você vai criar as suas tarefas, você pode criar, o coordenador de projeto pode criar uma tarefa para o coordenador de arquitetura, para falar para ele, cara, eu aprovei o seu projeto, agora, por favor, movimente os seus arquivos para as pastas correspondentes, você pode fazer isso por tarefa, você tem todo o registro de comentários, você pode fazer, tem gente que tem tanta confiança no fluxo de trabalho, que o cara escreve aprovado nos comentários do arquivo, isso fica registrado e pau no gato. Então, a burocracia, o engessamento de ter um fluxo de aprovação de, cara, tem que ter uma assinatura XPTO de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, isso o Connect ele é menos requisitado em relação a isso. Ele é muito mais utilizado nesses fluxos de trabalho, muito mais, com uma metodologia mais ágil, uma metodologia mais, cara, estamos aqui em plena confiança de que as coisas funcionam, então vamos movimentar os arquivos, vamos escrever nos comentários aprovados, vamos usar os releases, vamos usar o que ele já tem para fazer isso. Então, às vezes as pessoas elas têm uma expectativa de colocar dentro do Connect as amarras e travas de outros sistemas. A gente não tem isso, pessoal, não tenham essa expectativa de usar o Connect com o fluxo de aprovação, fazendo aprovação por 10 instâncias de aprovação, assinatura, 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 etc. A gente não vai ter essa possibilidade aqui dentro. Você pode criar um fluxo de aprovação que tenha isso? Você pode criar, criando um documento de RD, onde cada um vai assinando, utilizando os markups que a gente tem no 2D e tal, isso pode ser feito, mas não é o ideal, não é como a gente pensa o processo de aprovação de projetos aqui dentro, né? Isso vai servir para muita gente, vai ficar super feliz com isso, muita gente vai ficar muito triste com relação a isso, mas é a forma como a gente trabalha diretamente, né?
E aí, dentro das tarefas, né, você tem essas tarefas de comentários, as tarefas principalmente. A gente pode ter uma questão de criar tarefas aleatórias, por exemplo, levantamento, reunião de compatibilização, coisas que não são associadas aos modelos, né? E você pode, no início do seu projeto, fazer uma importação massiva de tarefas, como eu já comentei, né? Então, tem um modelinho de Excel para fazer isso diretamente, né? Outras coisas que a gente vai comentando, né? Marcações e link 2Ds, vocês podem fazer essas marcações, pode colocar um link dentro de um arquivo, e esse link de arquivo, por exemplo, você tem uma solda específica para ser executada no campo. Você pode clicar naquele elemento, clicar naquele link, ele vai abrir um vídeo do YouTube para você. Isso pode ser feito. Tem muita gente utilizando detalhe padrão. O cara faz um detalhe padrão, é o mesmo detalhe, o mesmo inserto em todos os projetos. Ele cria aquele detalhe, deixa no Connect como um arquivo PDF, e aí quando sobe o modelo 3D, ele vai falando, cara, esse conjunto de elementos aqui vai usar esse detalhe e linka aquele detalhe naquele conjunto de elementos. O cara no campo, ele quer saber o detalhe, ele não vai entrar prancha a prancha buscando. Ele vai simplesmente selecionar clicar naquele link daquele objeto e abrir o detalhe e fazer a execução. São algumas formas diferentes que a gente tem de fazer os trabalhos, né? E, obviamente, a gente está aqui já no final, já estouramos um pouquinho o tempo, né? Mas o que a gente não falou? A gente não falou de Trimble, a gente acabou falando, né, do Trimble Connect CAD. O Connect tem API aberta para versão Business, Premium, então vocês podem customizar os próprios plugins de vocês, extensões de vocês. O SketchUp e o Tecla já vem com o Connect, então tem licença de SketchUp, tem licença de Tecla, na versão subscrição já vai ter o Connect. Suporte na nuvem de pontos no desktop, o Collaboration Manager para o SketchUp e para o Tecla, a gente acabou falando também, e aí as diferenças de licenciamento, para quem quiser anotar, né, o que tem em cada versão, a gente tem 3 versões, a versão Free, a versão Business e a versão Business Premium, o que tem de diferente entre elas? Aqui está um resumão, basicamente, versão Free, versão Business, limitação na versão Free a gente tem limitação de 10 GB, 5 usuários, na versão Business tem praticamente tudo que a gente falou, menos a adição de informação e a organização, os 2 unidades ali que eu comentei de adição de informação e organizing, né? É o que tem na versão Premium e não tem na versão Business, né? Nossa, esse webinar vai ser gravado, né? Vocês vão poder acessar depois no YouTube os cortes que a gente vai fazer. Eu quero uma proposta, como que eu faço? Só enviar um e-mail para o comercial-sketchup@trimble.com, manda lá entre em contato com o time comercial da Trimble, a gente está aqui para ajudar vocês.